properties in virtue of which appearance... Eu vou recomeçar para a gravação. Então, capítulo 16 do livro Adventures of Ideas. Truth, Section 1, Truth and beauty are the great regulative properties in virtue of which appearance justifies itself to the immediate decision of the experienced subject. Então, o que a gente viu aqui da outra vez é que, na verdade, quando ele traz essa questão da verdade e da beleza, essas são propriedades através das quais a aparência se justifica, né? Então, a gente vê aqui que são... O conceito de appearance, ele é extremamente importante. Eu nem coloquei lá no grupo, mas eu devia ter colocado uma lembrança para as pessoas relerem o capítulo Appearance antes, né? The justification determines its status in the immediate occasion. So the subjective form of the apprehension can include immediate emphasis or attenuation, and it can include purpose of prolongation into the future or purpose of exclusion. E aqui a gente vê os conceitos subjective form of the prehension. Prehension sendo a experiência da actual entity, da entidade atual. A forma como essa experiência ocorre é a forma subjetiva. Essa forma subjetiva é o que caracteriza a subjetividade, né, dessa entidade atual que está emergindo. The subjective form of the prehension can include immediate emphasis or attenuation, and it can include purpose of prolongation into the future or purpose of exclusion. Então, aqui o que ele está falando é essa questão da extensão, né, da entidade atual. Ele está dizendo que isso pode ser immediate emphasis or attenuation. Então, na verdade, todo esse processo de preensão é uma coisa assim extremamente importante a se compreender aqui, mesmo porque essa questão da verdade, ela não está ligada como que a gente compreende normalmente com verdade, né? Então, tem muito mais aqui nessas 3 linhas. É extremamente importante, na verdade, a gente só se lembrar, ou se a gente se vocês ainda não encontraram toda essa questão da apreensão, a questão que está aqui incluída é que quando a entidade atual emerge, ela emerge a partir dos dados, que lhe são oferecidos para a sua experiência imediata. E esses dados fazem parte do que vem do passado. E existe uma apreensão que é positiva e negativa. A apreensão positiva é tudo que inclui esses certos dados na sua experiência. A apreensão negativa, ela é o que exclui. Então, aqui, ele está falando aqui, o purpose of exclusion. E quando ele fala de purpose também, acho que aqui o que ele está querendo falar é do subjective aim da entidade atual, ou seja, eu esqueci como é que a gente traduziu esse conceito da última vez, subjective aim, propósito subjetivo, uma coisa assim? Acho que foi objetivo, subjetivo. Meta subjetiva. Meta subjetiva. Ah, obrigada. Truth and beauty are the ultimate grounds for emphasis and for prolongation. Aqui eu sublinhei prolongation.
Eu acho que essa palavra aqui é bem importante para a gente entender o que ele quer dizer. Of course, the present can be sacrificed to the future so that truth or beauty in the future can be the reason for the immediate attenuation of either. Vocês têm alguma coisa a adicionar aqui sobre esse parágrafo? Alguma pergunta sobre o que eu falei? Ou a gente segue em frente? Acho que o conceito de preensão negativa, que foi uma coisa que a gente já tinha discutido aqui antes, na verdade, não lembro se foi aqui, se foi na minha defesa, né? Quando a gente falou que preensão negativa é praticamente não prender, né? Porque dá a impressão de que é repelir, mas não é um repelir. O conceito de preensão negativa do Whitehead é preensão positiva é aquilo que, né, que adere e que vai passar a fazer parte do organismo, da realidade do processo. E preensão negativa é aquilo que simplesmente não adere. Aí o Otávio tinha falado, assim, mais ou menos por essa parte, para não dar a ideia de que é uma repulsão ou uma negação da possibilidade de prender, mas simplesmente o ato de não prender. Eu não lembro. Eu falava sobre não obstaculização, né? É o que não obstaculiza que alguma coisa vai acontecer. Então, tem a ver com uma ausência que pode ser produtiva, inclusive, né? Por exemplo, tem plantas que precisam de ficar longe do sol, né? Tem algumas plantas que elas recebem sol só de forma indireta, né? Então, se houver uma apreensão positiva, ela vai ressecar e a planta vai morrer, né? Então, a apreensão negativa, eu gosto sempre de pensar sobre aquilo que não atrapalha, né? Aquilo que não é um ingrediente presente, mas que a ausência dela pode ter algum significado. Na verdade, a apreensão negativa, ela faz plenamente parte da experiência tal qual ela é, ela se, como diz, ela se realiza, né. Eu acho que na questão do exemplo que você dá da planta, a a ausência de luz direta do sol faz parte das condições necessárias para que a planta continue existindo. E nesse sentido, ela faz parte da experiência também da planta, é uma qualidade, né, que chega ali. Mas quando a gente fala de preensão, essa essa preensão negativa, ela faz parte da decisão da entidade atual, na forma como que ela decide, né, por um processo emergente e interno, pela colaboração de todos os elementos internos, de como que essa meta subjetiva vai se realizar naquele momento, daquela forma. Se a gente fosse pensar na nossa vida, talvez, né, quando a gente faz uma escolha na vida e que certas coisas que ficam para trás e não são escolhidas, fazem parte da experiência como a gente se desenvolve depois. É claro que aqui a gente está falando de uma dimensão molecular, né, não é o mesmo tipo de consciência, é uma mentalidade da experiência da entidade atual, que não acontece ao mesmo nível de uma decisão humana, mas é um exemplo, assim, que eu tenho para poder me lembrar como é que isso funciona. Mas eu acho que só tomar cuidado que essa preensão negativa, ela faz parte da experiência tanto quanto a positiva. O que eu dizia sobre o assunto não é que ela não interessa, né? É que a ausência dela interessa.
Sim. O interesse ele não é determinado por uma positividade, mas pela ausência dessa positividade. Só isso que eu estava falando. Estava só adicionando, não Certo, quis. certo. É que tem outro exemplo que eu pensei seria a presença de nitrogênio, né, no que a gente respira. É uma presença que tanto faz como tanto fez, mas obviamente o nitrogênio é importante para a planta, é importante para os outros bichos. Então, a gente respirar o nitrogênio, ele entra e sai do pulmão sem se aderir, né, às nossas células. Então, assim, é uma presença ou uma ausência, uma coisa que não é tão relevante, né, para o, o complexo, né, sociedade corpuscular. Porque também tem uma coisa é você usar esse exemplo em relação à realidade, ou à experiência, vamos dizer assim. E outra coisa é você usar esse mesmo exemplo em relação à entidade, né? Porque se você for focar no comportamento da entidade em relação à apreensão, positiva ou negativa, a gente vai ter alguns tipos de declaração. Mas se a gente vai falar da experiência como um todo, né, do próprio evento atuante, aí já tem mais insights. Eu penso dessa forma. Eu acho que é importante a gente trazer sempre a questão da meta subjetiva. Eu não gosto muito dessa tradução, mas porque, na verdade, esse livro, né, Adventures of Ideas, vai ser mais simples do que, mas como foi uma coisa que foi escrita depois, os conceitos de processo e serem pensados aqui. É impossível a gente de decisão subjetiva e de preensão sem incluir a meta subjetiva. Então, que eu estava dizendo, Otávio, que eu estava só completando, falou, porque você, como quando você fala de relevante, né? Assim que diz. É relevante para quem, né? E da onde vem essa decisão? E quem é que está ali, né, decidindo? Eu acho que uma coisa difícil para a gente entender é que essa não é uma decisão, mas é um processo coletivo de todos os elementos que fazem parte do processo de concrescência. Enfim, só completando de vista a importância da meta subjetiva. Eu vou continuar com o parágrafo seguinte. Está falhando um pouquinho, está picotando a tua fala, não sei se é proximidade do mundo. Tirar o vídeo, então, porque a minha internet é meio instável, então, tirando o vídeo, normalmente melhora. Se continuar... Truth is a qualification which applies to appearance alone. Reality is just itself, and it is to ask whether it be true or false. Truth is the appearance to reality. This confirmation may be also direct or indirect. Thus, truth is a generic quality with a variety of degrees and modes. Quando ele está falando aqui de aparência e lembrando, né, que quando ele fala de aparência é o que emerge, é o que está aparecendo no sentido de emergir, não aparecer no sentido de parecer, né? Appearance pode ter esse segundo sentido, assim, de parecer, aparência externa. Reality, eu acho que aqui que ele está falando de esse paralelo entre appearance and reality. E quando ele fala reality is just itself, eu acho que está ligado com a questão do que ele chama de potencial real e potencial puro, né? Realidade é o que existe, a virtualidade, né?
das coisas. E eu estou pensando até, eu estou me perguntando, uma questão que eu estou tratando exatamente agora nesse momento é qual é a diferença entre os realidade pura e eu não lembro se eu acho que pura sou eu que chamo de pura, acho que ele chama de absoluta no livro de Process and Reality, eu tenho que ver. Mas a questão qual a diferença entre o Extensive Continuum, né, que é um conceito dele que aparece na e, e essa realidade, o que ele está chamando aqui de realidade, né, e o potencial, tem o potencial real e absoluto, né, que são diferentes níveis de abstração e de virtualidade. Então, eu estou aqui pensando que aqui conceito de processo e realidade se refere a esse conceito de realidade específico. Alguém tem alguma ideia? Não, tudo bem também. Bom, aparência, então, aquilo que está emergindo junto com a entidade atual, e realidade, aquilo que é todo o resto. Eu vou chamar aqui de o Extensive Continuum, vou verificar depois se a minha comparação está correta. Reality is just itself, and it is nonsense to ask whether it be true or false. Então, aqui tem a questão da conformation, eu não sei como é que vocês traduzem isso em português. Conformidade. Conformidade. Conformidade da aparência à realidade. Então, a aparência, aquilo que é. This confirmation may be more or less, also direct or indirect. Thus, truth is a generic quality with a variety of degrees and modes. Então, aqui o que a gente está vendo é que a verdade é uma qualidade, e essa qualidade ela pode ser direta ou indireta, ela se expressa em diferentes graus e modos. Então, aqui, eu acho que essa conformidade da aparência com a realidade, eu não sei, mas eu acho que tem a ver com essa questão a continuação, né, do que era antes, a realidade, com o que aparece, com o que emerge. E mais para frente ele vai falar em questões qualitativas, mais propriamente ditas. A partir daqui, eu pularia para a página seguinte. Se vocês estiverem de acordo, pularia um pouco essa parte aqui, a menos que vocês querem falar aqui dessa seção 3. O que ele diz é o seguinte. Bom, eu acho que esse número 1 e 2 é importante, porque ali na frente ele fala: the two objects can be said to have a truth relation to each other. Vamos ler a parte 3, então. The notion of truth so as to avoid any explicit reference to appearance. Two objects may be such that one neither may be a component of the other, and two, their composite natures may include a common factor, although in the full sense of the term, their essences are different. Então, eu acho que essa questão da essência, ela vem, tem a ver com a questão da conformidade. Acho que a verdade é o caminho que percorre o afeto, essa relação entre os dois, a conformidade entre o que era e o que emerge.
E daí vem essa questão da relação da truth relation. The two objects can be said to have a truth relation to each other. Examination of them can disclose some factor belonging to the essence of the other. Então, aqui, o que eu... do afeto, que ele não fala de afeto, na verdade, o Whitehead fala até mesmo nesse livro aqui, no capítulo, acho que é Objects and Subjects, se eu não me engano, ele fala que a base da real, né? Se a gente vai compreender isso agora no nosso vocabulário atual, essa questão da emoção, principalmente na linha, né, do processual, ela não foi usada nesse vocabulário da emoção. Se a gente fala assim, por exemplo, da teoria do afeto, ele foi usado mais no vocabulário assim que está ligado aos sentimentos, mas numa linha mais assim psicológica, de representatividade. Agora, na linha assim do processual mesmo, o que seguiria o pensamento do Whitehead seria mais a teoria do afeto, que está ligada assim com o trabalho de Brian Massumi, por exemplo, Deleuze, Guattari. Então, aí eu interpreto, quando ele fala emocional, eu interpreto como o afeto, mas seguindo o trabalho de vocês e como vocês usam esse vocabulário do Whitehead, talvez seja possível guardar assim, o termo da emoção. Mas se a gente, em processo e realidade, né, ele não... ele fala de feeling, né? Toda a teoria dele, ela está baseada no conceito de feeling, né? Então, eu acho que aqui esse fator, the examination of one of them can disclose some factor belonging to the essence of the other. Porque ele está falando aqui é o feeling, né? Em português deve ser sentimento, que vocês chamam, né? In other words, an abstraction can be made and some elements of the complete path can be omitted. Essa abstração, no meu entendimento, seria o que é que está percorrendo esse caminho, né? O que é que está passando assim por essa relação de verdade, esse truth relation que ele está falando, né? O que vocês acham dessa ideia? Faz sentido para vocês? Você pode repetir a pergunta direito? Eu tô pensando aqui ainda sobre os sentidos, emoção. Sim, eu vou reler e daí eu vou repetir o que eu falei. Tá. The two objects to have a truth relation to each other. Então, o que eu estou tentando entender aqui é o que ele quer dizer quando ele fala de truth relation. Porque no começo ele fala, né? Ele fala que truth is a qualification which applies to appearance. E daí a gente falou também o capítulo dele, appearance. Appearance é o que está emergindo. Então, nesse sentido, seguindo o quadro conceitual do Whitehead, o que está emergindo, a gente parte da entidade atual. Mas aqui, nesse capítulo aqui, a entidade atual, ele não está falando assim só de uma entidade atual, né? A partir do momento que ele começa a falar de relation,
né? Que a entidade atual ela percorre, tem uma, duas, três, é uma linha, né? Uma linha de. Pelo meu entendimento, seria o caminho que percorre o afeto, ou no vocabulário do Whitehead, no Process and Reality, o sentimento. E, como ele fala de conformidade, a conformidade desse sentimento nessa linha que ele percorre, né? The examination of one of them can disclose some factor belonging to the essence of the other. É daí que eu tirei essa ideia de sentimento, feeling, né? The examination of one of them can disclose some factor. Então, esse fator que pertence à essência do outro, eu estou compreendendo como o sentimento. In other words, an abstraction can be made and some elements of the complete pattern can be omitted. Partial pattern thus obtained will be said to be abstracted from the original. E essa questão do pattern, eu acho que ela é bem importante, porque a partir do momento que ele começa a falar de pattern, ele está falando de uma qualidade que se estende através de mais de uma entidade atual. Thus obtained will be said to be abstracted from the original. Então, partial pattern é uma textura qualitativa, né, que emerge. A truth relation will be said to connect the objective contents of two prehensions when one and the same identical partial pattern can be abstracted from both of them. Essas três linhas aqui são importantes na minha compreensão que eu estou tentando trazer aqui para vocês, no sentido que the objective contents seria justamente o feeling, né? O sentimento of two prehensions. Então, a gente tem duas preensões e nessas duas preensões, elas são percorridas por um conteúdo objetivo, né? Que seguem o mesmo pattern, a mesma textura qualitativa, eu preferiria falar do que modelo, né? Eu acho que pattern seria traduzido por modelo em português, mas na verdade... Mais padrão. Padrão. É mais uma textura qualitativa do que um padrão, porque o padrão é uma coisa que que pode ser copiado, né? E aqui eu acho que não é uma coisa que é copiada, mas é mais transmitida, né? É o que eu preferiria falar nesses termos. They each exhibit this same partial pattern, though their omitted elements involve the differences which belong to their diverse individualities. Plato uses the term participation. Eu já estou até mais longe do que eu estava, Otávio. Eu esqueci qual que era a pergunta que eu perguntei, mas bem. normalmente eu acho que o que eu estava falando é que eu acho que o que eu queria saber é se faz sentido isso que eu estou falando para vocês, e é de essa questão de compreender essa questão do factor, essence, objective contents. Eu estou pensando esses termos que ele está usando no sentido de sentimento, no sentido de o que está percorrendo. Acho que a pergunta era a respeito disso. Da relacionalidade também, né, que você tinha perguntado, né, comentado. Eu acho que tem as outras categorias também, né, para a gente considerar,
porque quando ele está tentando investigar sobre verdade, a gente tem que falar sobre aquelas matérias de fato pública, né, que é o nexo, a matéria de fato privada, que seria método subjetivo, forma subjetiva, aqueles potenciais para determinação ou formas de definitude, né, que é os objetos eternos, e tudo isso entra na composição das proposições, né? O professor Lili estava falando sobre como que ele tem uma definição de proposição que é muito similar da matemática, né? A proposição matemática é tipo isso, isso e aquilo, né? Então, eu acho que quando ele está falando sobre esses padrões, seria a constituição dessas proposições, né? Como que elas podem ser montadas, como que elas podem servir de determinação específica, né, para a matéria de fato, né, matter of fact, e para a própria construção de teorias, né? Então, eu acho que os sentires, eles entram nisso tudo, especialmente no nível do fato concreto, né, de relacionalidade, que são as preensões. Só que eu acho que talvez ele está tentando dizer que vão ter essas outras coisas também, né? Vão ter matéria de fato pública, privada, formas de definitude, e tudo isso contribui, né, na criação das proposições. Aí, se ele quiser falar, né, da proposição matemática, né, que ela estudou sobre esse assunto, né? A questão toda é que, quando você estuda matemática discreta e você vê o conceito a definição de proposição matemática na lógica matemática, você vê que o que ele está escrevendo aqui como proposição é exatamente o que é a definição de proposição em lógica matemática. Então, você tem uma afirmação, uma declaração que está ali, né? Ela não precisa ser verdadeira, mas ela entra no processo como afirmação. Se ela é verdadeira ou não é verdadeira, é o que a gente vai avaliar com os dados que ela tem. Só que, em lógica matemática, as declarações não precisam ser coerentes para serem verdadeiras. E aí você vai fazer aquela tabela verdade com aquele FV, falso verdadeiro, não sei o quê, conectores e não sei o quê. Então, quando ele está falando, a teoria a parte que ele fala de proposição, né, nos conceitos do Whitehead, é muito similar. O que ele está trazendo é o conceito da lógica matemática de proposição para dentro da área de proposição em realidade, ou em processos. Ele está emprestando o conceito quase que ipsis de lá. E, para mim, foi muito fácil. Essa foi uma coisa muito fácil de entender, essa parte de proposição dele, porque eu entendi exatamente o que ele estava querendo dizer, por causa da mente matemática que ele tem, que ele é um novel filósofo, é um novel metafísico, ele está se tornando um filósofo metafísico nos últimos 20 anos de vida dele, mas todo o resto que ele estava trazendo de antes, 40 anos antes, de uma experiência de filosofia em matemática. E aí a gente não pode esquecer dessa cabeça que o Whitehead tem, né? Porque eu acho que às vezes a gente pega ele pela rabeira, pegar ele pelo final da carreira, quando ele já está filosofando, e imaginar que o desarrollo, né, o desenvolvimento de todo o pensamento dele é um pensamento filosófico. Ele tem muito mais elementos das exatas do que a gente imagina na forma dele partilhar as ideias, né? Eu estou falando isso porque eu fui fazer licenciatura em matemática enquanto eu fazia o doutorado. Eu estudei licenciatura em matemática praticamente 2 anos e meio, em paralelo. Por isso que eu estava vendo isso, porque eu achava que, para entender a mente do Whitehead, eu tinha que passar pelo processo formativo pelo qual ele passou. E foi útil para mim, vou dizer para vocês. Eu consegui entender o esquema de pensamento dele por causa da matemática, não pela filosofia em si. Porque eu, com metafísica, não dou conta, não. É demais para a minha digestão. Eu acho que, como vocês estão falando de proposição, que tal a gente ler a página 243, a seção 3, ali onde está falando disso exatamente? O que vocês acham? Conduz aí, Ana. A gente tá suscetível a tudo que você sugerir. Mas porque- não, gente, está fazendo junto. Não, mas é porque o grupo acabou funcionando assim o ano inteiro, né? Então, assim, de uma hora para outra, assim, a gente não está adaptado para mudar, né? Mas o que você for propor, e a gente vai respondendo, vai comentando, mas a gente está dependente da forma como você vai apresentar a coisa, tá? Bom, então eu vou fazer aqui, vou terminar a página 242 ali no meio,
e tem eu acho bem importante essa questão de pattern. E daí a gente passa para a página 243, e daí, infelizmente, nós vamos ficar por aqui, porque já são 10 para as 2, né? Eu iria ali bem no meio da página, quando ele fala, eu não vou falar do Platão, participação mesmo, porque, bom, seria interessante, mas não dá para fazer frase por frase também, não, Por que né? que você não termina esse tópico da seção 2, ao invés de entrar na 3 sem ter terminado esse? Porque eu queria ir de rabeira com a questão da proposição, e ele está falando aqui, the two conspicuous examples of the truth relation in human experience are afforded by propositions. Se fosse o meu grupo de leitura, eu falaria assim, gente, vamos continuar com essa parte aqui daqui 2 semanas, só que a gente lê assim, né? Às vezes a gente lê uma página só, fica ali na página, 1 hora falando da mesma página, e daí não convém com o formato que vocês É que querem. aqui a gente não tem esse tempo, né? Essa que é a questão, porque está todo mundo aqui no seu tempo livre, não é uma atividade acadêmica e a gente não é financiado pela universidade para estar fazendo leitura, né, do Whitehead. Isso aqui é um grupo assim, de pessoas voluntárias que querem continuar estudando, a gente está registrado no CNPq e, lamentavelmente, a mentalidade de produção acadêmica do Brasil exige que a gente faça alguma coisa de produtivo com isso que a gente está aprendendo aqui. Então, daqui, né, Luciana, Então, tem que ser daqui, eu acho que tipo escrevendo um artigo sobre isso, alguma coisa assim, mas isso é uma demanda que acaba meio que forçando a gente a ser um pouco mais acelerado, né, nessas reflexões. eu estava pensando a respeito disso, e eu estava pensando como é que se pode usar essa questão, né, da produção junto com uma leitura que vai devagar, né, sem ter que cobrir um livro inteiro. E o que eu estava pensando é a questão do evento, né? Por exemplo, aqui a gente está falando de proposição, né? E eu participei de um evento há uns anos atrás, junto com o Sense Lab, aonde a gente foi, né, para a Califórnia, eu não lembro como é que chama o instituto lá do Whitehead. Você sabe, né, Lília, como é que é? Na universidade lá da Califórnia, acho que você foi lá também, não foi? Foi lá que eles me introduziram ao Whitehead, mas não foi na Universidade da Califórnia, foi a de Claremont, onde tem o centro. Exatamente, isso aí. Como é que chama o lugar lá? Center for Process Studies, está fazendo 50 anos Isso. essa semana. Exatamente, Center for Process Studies. O Sense Lab foi convidado para participar esse ano, eu não lembro que ano exatamente, e fomos um grupo para lá, e em preparo a esse evento, a gente sempre tem ideias muito assim, originais no Sense Lab, mas a ideia foi how do you make yourself a proposition? Então, a gente trabalhou com o Whitehead durante algum tempo em preparação a essa conferência, mas a partir do conceito de proposição, entende? E daí, aí, então essa seria a minha ideia para o grupo, e a gente já está entrando na outra parte mais administrativa, como conjugar, né, essa questão da produção com um estudo que seja mais aprofundado do Whitehead, e nesse sentido, eu não sei o que vocês acham, mas daí, por exemplo, no meu grupo de pesquisa agora, eu faço a pergunta o que o Whitehead quer dizer por extensiveness, não sei, extensividade em português? Então, a gente vai trabalhando com esse conceito,
até trazer alguma coisa de que faça sentido. Então, poderia ser colocado assim uma data final, e a partir dali, a partir dessa data final, produzir o que seria um artigo. Mas eu acho difícil a gente fazer uma coisa conjunta se a gente está estudando um livro inteiro, uma coisa assim muito grande. E daí gravar, deixar certas, como dizer, não necessariamente só o vídeo, né? Mas alguém pode também escrever algumas coisas mais significantes nos grupos de leitura, tal, e ter um propósito, né? Um objetivo, assim, compreender tal conceito em relação a tal contexto. Aí até esqueci de falar da tonalidade afetiva, a gente tinha falado, né, de trazer essa questão das diferenças das nuances da pele no Brasil, Lilian. Então, isso poderia ser, por exemplo, um projeto, assim, de colocar uma pergunta para todo mundo e decidir, olha, a gente vai pensar essa pergunta durante tantos encontros, e a partir daqueles tantos encontros, a gente vai estudar esse conceito de tonalidade afetiva, e aí, a partir daí, eu acho que cada pessoa pode fazer suas próprias anotações do que acha mais relevante do grupo de pesquisa, e não precisa ser muito longo, eu acho que, digamos assim, se cada um consegue produzir um só parágrafo por encontro, em relação ao que ouviu, sua própria leitura, que foi, como que o seu pensamento avançou durante aquele encontro, para no final a gente coloca tudo isso junto e faz um artigo justamente, mas partir de um propósito, trabalhar a problemática dentro do grupo de pesquisa, porque justamente se a gente quer ter algum resultado de só ler assim, como eu faço, né, há muito tempo, faz 3 anos que eu estou lendo o Processo e Realidade, eu estou escrevendo um livro, as outras pessoas eu não sei o que elas estão fazendo, mas esse é o meu propósito, e normalmente eu vou guiando em relação ao meu propósito. Eu tenho esse privilégio, porque, bom, é eu que estou ali levando o grupo de leitura, então eu vou escolhendo as leituras também, seguindo as minhas vontades. Então, isso era o que eu queria trazer como proposta, né, para o nosso grupo, assim, já que é tão importante, né, a produção, e que se é importante a produção coletiva também, é uma ideia. O que vocês acham? Mas você está dentro da exposição do Adventures ainda, ou você já começou a parte administrativa antes da gente terminar a parte Eu misturei tudo junto, porque a gente eu estava falando do conceito de proposição, e daí eu me lembrei da conferência que a gente fez, e foi daí que eu já trouxe a minha proposta, e já pulei de uma coisa para outra, mas eu posso voltar para o texto se vocês querem conversar disso depois. Não, é porque, só para a gente poder setorizar a conversa, que agora com isso acabou, já são 3 minutos para as 4 e a gente está com pouco tempo aqui. Porque, Ana, a gente não ia se reunir em janeiro nem em fevereiro, né? A gente acabou criando esse espaço em função da proposta que você tinha feito de trabalhar pequenos tópicos de maneira mais profunda. Então, assim, está todo mundo de férias no Brasil, né? A gente não está em período letivo, é um período tenso, porque as pessoas estão fazendo planejamento pedagógico para voltar às aulas. Pesquisadores que acabaram o doutorado, que nem eu, que nem Otávio, que nem Jade, nós não estamos empregados, né, como professores efetivos nas instituições, e não temos mais bolsa de pesquisa. Então, assim, é muito complexo a gente ter uma proposta tão abrangente e tão bonita. Ela é linda. Eu só não sei se, na minha percepção, e eu não quero aqui orientar a minha percepção de todo mundo, porque aqui a gente tem o Júlio, que é professor na Universidade de Mato Grosso, a Alessandro, que é médico, está lá, então a gente tem algumas dificuldades práticas, né? O Jadson é pesquisador, mas Jadson tem emprego, né, Jadson? Você não...
você não é um pesquisador full-time. Até onde eu me lembro, não sei se eu estou falando besteira. Então, assim, eu acho que a gente precisa ver o que o grupo pensa, né, a respeito dessa proposta. Mas eu acho que não é essa a ordem que a gente precisava conversar sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte, já que parou mesmo e interrompeu, deixa eu retomar aqui o que a gente precisa decidir hoje, né? Tá certo. Tá? E aí a gente continua conforme a gente vai tendo a disponibilidade das decisões aqui do pessoal. Primeiro, acabei de receber aqui da Mayra, que é a coordenadora do programa de pós-graduação aqui, o lançamento da produção do grupo de pesquisa. Pelo programa, ele vai entrar no meu nome como produção do grupo. Então, se a gente fez os encontros, né, encontros gravados, e deixamos um legado de algum tipo de conhecimento registrado sobre isso, isso vai entrar lá no CNPq, né, no Conselho, dentro do rol das atividades do grupo de pesquisa como produção do grupo. O Otávio deu 8 cursos aí de filosofia, sempre em diálogo com o pensamento processual, porque ele trabalha com ontologias contemporâneas, e tinha bastante coisa lá. Agora, eu acho que a gente precisa primeiro... O grupo ele tem uma ênfase, né? Qual é a ênfase que o grupo foi criado? Em 2019, quando a gente teve a conferência do Whitehead aqui no Brasil, a gente, acho que todos nós aqui, acho que menos o Júlio, né? Todos nós, de alguma forma, estávamos inscritos naquela conferência. A Alessandra também estava, mas você só não foi, né? Foi isso, Alessandro? Foi, né? Eu lembro que você tinha a comunicação para apresentar. Eu Então, também apresentei também. você também apresentou lá? Então, Também. beleza. Então, todos nós começamos lá. Por que isso? Porque era um projeto do International, na verdade, do CPS, né? A gente tem um grupo de pesquisa brasileiro, conversando sobre o Whitehead, é um investimento pessoal do John Cobb e do Center for Process Studies. Então, vamos lá. Do Center for Process Studies é um setor específico, que é o setor do John Cobb, do Cobb Institute e do Cobb Friends. Não é um projeto do Roland Farber, com aquele projeto lá das leituras aprofundadas dos laboratórios de processo. Inclusive, quando a gente tentou se inserir lá, ele rejeitou a gente. Você vê assim que até mesmo dentro dos pensadores de processo lá, existe gente que gosta de favorecer o que acontece aqui no Brasil e tem gente que, tipo, cagou para o lance, né? Como a gente fala assim, dá mínimo. E isso eu senti nesse tato, com o desprezo que o Farber deu quando eu pedi para entrar lá para poder veicular, porque eles estão fazendo a análise dos manuscritos do Whitehead, né, que a família entregou para eles poderem fazer a leitura analítica, e estão publicando os volumes a respeito disso, e eles disseram para a gente que nós somos muito inexperientes em processo. A gente tinha que meio que comer feijão, ficar mais gordinho para poder chegar lá. E eu entendi, é isso mesmo. Então, na minha visão, a gente não tem uma robustez epistemológica para discutir Whitehead ainda. Por quê? Porque ninguém estuda essa encrenca no Brasil. A gente está começando a criar um campo de pesquisa. E, para isso, a gente tem né, que reunir pessoas, que era uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, quando esperava o pessoal chegar. A gente precisa reunir pessoas de áreas de conhecimento muito diferentes, todas elas sem experiência em Whitehead, para começar a construir um conhecimento conjunto. Então, em 2019, quando aconteceu a conferência, que nós nos reunimos lá para a gente poder decidir, olha, gente, a gente está aí marretando, tentando criar uma rede, um network de pesquisadores que se interessam pelo Whitehead, pelo menos desde 2013. Eu tive o primeiro contato lá no CPS em 2011, 2013 eu fui lá pela segunda-feira, foi quando eles me desafiaram a começar a implementar as áreas de pesquisa aqui no Brasil. E aí, quando foi 2015, eu já fui financiada pelo CPS para levar acadêmicos do Brasil para lá, para ter esse primeiro contato. Então, fomos 8 para lá. Infelizmente, os 8 que foram naquela ocasião não tem mais ninguém com a gente. E aí, na conferência de 2017, que foi a conferência lá dos Açores, foi quando o pessoal de Brasília teve mais contato, por causa de ser Portugal, Maria Tereza estava lá e tal, dando incentivo, tinha contato com o Ilan. Nessa conferência eu não fui, meu pai tinha infartado 2 vezes nesse ano, e eu não consegui ir, também não consegui a bolsa do programa para poder ir, para pagar as passagens. Então, a gente ficou assim, foram praticamente 2 aproximações a Whitehead, de grupos diferentes que se encontraram em 2019 lá em Brasília.
E dali é a primeira vez que a gente tem esse sonho, né, de vamos começar a fazer as coisas juntos? E aí a gente sentou naquela reuniãozinha que nós tivemos lá, que tinha umas 50 pessoas, né? E começamos a ideia de começar o grupo de pesquisa. Qual era a ideia do grupo de pesquisa? Nós começamos o beabá de implementação de Whitehead como um campo de estudos no Brasil, porque a gente ainda não tem isso. Então, assim, eu entendo a proposta da Ana, mas eu também vejo como ela é pouco factível para a gente, porque é um sonho de consumo da gente um dia a gente poder ter pesquisadores que leiam Whitehead, entendem Whitehead, porque os seus professores lhes ensinaram, comentaram, etc., que a gente não tem, é um deserto total. Todo mundo que defendeu tese aqui, que usou Whitehead na tese, sabe do que eu estou falando. Né? A falta de professores dispostos a nos orientar, a falta de programas de pós-graduação interessados em implementar a área, a gente passou por tudo isso nesses 10 anos. Então, quando a gente finalmente tem um programa transdisciplinar como o HCTE, que já tinha dois pesquisadores que tinham tocado em Whitehead tangencialmente, lá pelo conceito de natureza, e o HCTE tem uma abertura por ser um programa de história da ciência, então Whitehead, enquanto filósofo da ciência, é um cara interessante para o programa. Ali a gente tem abertura para depois implementar uma cátedra, colocar um curso de extensão, a gente tem abertura para tudo. A Mayra está no nosso grupo ali do WhatsApp, como membro do grupo de pesquisa, porque ela é a coordenadora do programa lá, e ela é a pessoa que assina a responsabilidade da assinatura e da certificação do nosso grupo lá no CNPq. Então, essa regulamentação científica do grupo foi importante, porque ela deu, pelo menos para os participantes que concordaram em vir, a noção de que nós temos algo oficial, algo que uma universidade endossa, que dá suporte, que quando tem evento lá, ela cria abertura para a gente fazer as nossas abordagens de Whitehead, assim, completamente às cegas, né? Mas nós temos pouca robustez, a gente está um pouco maduro nisso, a gente sabe, mas se a gente não começar desse jeito, a gente não começa nunca. Então, a gente tem que definir quem é que integra esse grupo de verdade, porque hoje a gente tem um grupo grande, esse é o primeiro ponto da pauta aqui, né? A gente tem um grupo grande de várias pessoas inscritas. No próprio grupo do WhatsApp, a gente está aqui com 30 participantes, mas a gente vai ver, e essas pessoas acessam depois as gravações, viu? Elas não estão acompanhando, não, mas quando eu vejo a quantidade de visibilização e o tempo que ficaram visibilizando no canal do YouTube do grupo, as pessoas ficam um tempo lá assistindo o que a gente está fazendo. Então, não está de todo perdido. É uma construção de conhecimento longa, demorada, né? Que vai demorar tempo para maturar, mas se ela não começar com a gente, eu acho que ela não começa com ninguém. Então, sim, temos uma produção de conteúdo, ela está disponível na web, quando uma pessoa, né, falta a nossa agenda de encontros aqui, ela acaba podendo acessar remotamente, o que é uma vantagem. Mas o que eu estou achando, e aí a minha percepção, e eu queria ouvir todos vocês aqui com relação a isso, e aí se vocês puderem ligar as câmeras aí agora me facilita, porque eu não sei interagir com tela preta, não. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: até que ponto vale a pena a gente ter um monte de gente na relação de integrantes do grupo de pesquisa que as pessoas não chegam aqui para participar? Nunca vêm, ou quando prometem que vão apresentar os capítulos, falham na última hora. Essa é a primeira questão que eu tenho. Segundo, se o grupo de pesquisa certificado no CNPq, ele é uma vantagem para o currículo Lattes das pessoas que estão aqui no Brasil, que aí o pesquisador internacional ele já não precisa disso, mas a gente aqui vive dessa porcaria de currículo Lattes, né? A gente é refém dessa porcaria, né, Júlio? Você que é coordenador de programa, é um inferno esse negócio. É currículo Lattes e plataforma Superclear. Currículo é produtividade acadêmica, a gente tem que mensurar isso com indicadores, é absurdo, porque não se faz, né? Não se constrói conhecimento com uma exigência de uma demanda como se fosse produtividade de fábrica, né? Não, vamos fazer tantas peças de conhecimento na esteira do... Mas é assim que a educação está sendo tratada no Brasil, lamentavelmente, e a gente fica refém desse sistema. Então, eu acho que a gente tinha que deixar no grupo de pesquisa quem está ativo, quem está participando. Até porque, de acordo com o que eu sei, tem limites, né, de participação no diretório de pesquisa de grupo de pesquisa. Então, se uma pessoa está inscrita em um, ela fica com um cluster dela ocupado.
Aí ela se inscreve 2. 3 grupos de pesquisa ela não pode participar, e ela vai ter que sair de um deles para poder ir para lá. Então, tem umas meninas ali de Brasília mesmo, que eu não sei, eu só vi em 2019, nunca mais eu vi. Aquelas meninas que pesquisaram o Whitehead ali. Então, eu estou por fora. Vocês que são de Brasília aí, Otávio e Jadson, eu não sei se elas estão ativas, se não estão. Eu queria ouvir vocês a respeito disso. Vamos fazer uma rodadinha de ressonâncias? Eu acho que é importante. E só também mencionando uma coisa, o grupo de pesquisa não é de doutores formados, o grupo de pesquisa não apenas tem pessoas de área de conhecimento diferente, mas tem gente de graduação. Tem aluno que está começando graduação, fazendo, o Vitor mesmo, né? É um menino que está em graduação, ensaiando ir para o mestrado e está se familiarizando com os temas. Então, é essa que é a questão que nos impede de complexificar demais ou aprofundar demais os nossos estudos, porque a gente fica inalcançável para eles, a gente fala uma língua que os caras não entendem. E se a gente, como grupo de pesquisa, que eu me lembro muito bem, lá em 2019, em Brasília, que eu falei, a gente tem que popularizar o conhecimento do Whitehead. Quando a gente popularizar, a gente vai começar o quê? A fazer as pessoas se interessarem pelo cara, aí sim, outros programas vão abrir interesse, vão se interessar em ter áreas de atuação de pesquisa, onde esse autor vai ser estudado, mas para a gente popularizar, a gente tem que falar o popular, a gente tem que falar uma linguagem simples. Então, a gente vai ter que meio que dar um chute na complexificação de linguagem que o Whitehead faz, por ele mesmo, porque é dele, é inerente a ele, e simplificar. E aí, daí a minha resistência com processos que complexificam mais do que aí eu acho que vai num caminho invertido do nosso grupo, né? Se a gente está tentando traduzir o Whitehead para um público comum, que está na graduação, que está lidando com transdisciplinariedade de uma maneira mais efetiva, acho que se a gente começa a essencializar muito os conceitos dele e complexificar, a gente está indo na direção oposta. Minha visão. Não sei, fala aí um pouquinho, Otávio, Jadson, Júlio, Alessandro, que está desde o princípio do ano com a gente. Não precisam se acotovelar. Pode falar um de cada vez, haverá tempo para todo mundo falar, mas eu acho que é importante ouvir vocês. Então, eu tive afastado das atividades, né, durante muito tempo. Tentei retomar no final do ano, meio que com a apresentação, não deu muito certo ainda. Mas eu gostaria, assim, de que nesse ano, né, eu pudesse retomar esse contato mais direto com o grupo, com as atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Eu acompanhei um pouco as discussões sobre a questão da leitura, né, digamos assim, o formato, né, o método dos encontros, né? Eu particularmente gosto mais da estratégia de leituras mesmo. Acho que a gente consegue, talvez, refletir mais, né, do que, né, às vezes até acompanhar mais ponto a ponto. Então, eu não teria tanta, de fato, o pessoal de Brasília, como eu fiquei afastado, realmente eu não tenho contato com o pessoal, né? Estou tentando também retomar, espero, né, o Anarcai esse ano com o pessoal, e que é quando o Ilan volta, e é isso, né? Então, vejo aí, né? Mas eu posso dizer que eu gostaria de retomar esses estudos. É isso. Sobre popularização, eu acho que a gente tem que publicar mais mesmo, não só questão de sucupira, etc., mas também para ficar sendo mais conhecido também. Eu tenho feito muita publicação, tem saído muita coisa. Quando sai em inglês, eu mesmo traduzo, publico no Brasil de volta. Então, todos os cursos que eu dou sempre tem um artigo na bibliografia, eu sempre falo sobre ele, né, nas aulas. Então, é uma coisa que seria bacana ser replicada também para outros contextos, né? Porque é um cara que escreve em inglês, boa parte dos brasileiros não sabe inglês, mesmo as pessoas na universidade, você passa um texto espanhol, a pessoa não consegue ler, né? Então, nós temos uma barreira linguística, né? E quando a pessoa é fluente em inglês, ainda é whited, que é uma desgraça. Então, assim, é muito difícil, mesmo que a pessoa seja fluente. Então, se a gente não fizer traduções, se a gente não fizer artigos, ensaios, né, da palestra de graça, sei lá, de eventos, né,
eu acho que não vai ter jeito, né? Porque se a gente vai ficar conversando só entre nós mesmo, né? Que não vai ter esse apelo aí que o Líder está falando para colocar nos programas, né, etc. A gente tem que encontrar uma maneira de transformar isso numa coisa um pouco mais acessível, né? Em termos de bibliografia, em termos de fazer ensaio, artigo, né? Se meter nos eventos e tudo mais. Porque senão a gente continua um grupo muito pequeno, né? E no Brasil a gente deveria, em certa medida, se aproveitar de algumas coisas que já tem, porque mesmo que a gente, né, uma coisa estranha, eu posso ser purista, né? Tipo, eu quero estudar só o Whitehead, né? Mas a recepção do Whitehead no Brasil ela é mediada, né, por Deleuze, por Latour, né, por Simondon, né, Jackson, por gente pra caramba. Então, assim, mesmo por gente que estuda Leibniz, né? Então, eu acho que se a gente fizer esses tipos de alianças também, a gente consegue, pelo menos, cravar um espaço, né, para a gente poder ter o que falar, ter onde aparecer, né? Porque, por enquanto, ele fala assim, Congresso Brasileiro de Whitehead, vai ter 6 pessoas também, entendeu? Então, agora, se a gente for num congresso de Deleuze, for num congresso de Latour, for num congresso de filosofia da ciência, for num congresso de teologia, né, nós vamos poder ter um lugar para sentar, né, à mesa. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é difícil, porque tem a ver com esse certo pioneirismo, né, a gente está, né, desbravando isso agora no Brasil, um facão praticamente, e se a gente não conseguir fazer aliados, não vai estar muito certo, né? Porque eu sei que é interessante estudar White pelo White, na voz do White, nos termos do White e tudo do White, né? Só que é muito complicado, né, fazer isso. Por exemplo, ninguém estuda Russell no Brasil, né? Você estuda Heidegger e fenomenologia, o Russell aparece junto, né? Ou então, assim, né, você estuda Marx, você estuda Engels, né? Ninguém estuda Feuerbach. É tipo assim, acordei e vou fazer um doutorado em Feuerbach. Ninguém fala isso, né? O Feuerbach vem no pacote, né, pelo menos, né, estudado quando a pessoa está, né, fazendo marxismo, sei lá, essas coisas. Então, eu acho que se a gente não conseguir se incluir, né, já tem uma galera no Brasil que estuda Bergson, que estuda o espiritualismo francês, que estuda idealismos britânicos, alemães, galera que estuda filosofia da ciência. Eu acho que a gente também tem que se infiltrar, né, em certa medida, nesses grupos também, porque são grupos que já têm uma estrutura, já têm pessoas trabalhando, e a gente talvez consiga trazer mais gente para cá também, né? Então, tradução, artigos, eventos e chegar nos grupos que também já existem, né? Por mais que a gente queira manter certa pureza, sei lá, é um nome feio, mas uma certa pureza conceitual, mas eu acho que a gente não pode, cannot afford, né? O cannot afford muita pureza por agora, entendeu? Beleza. Ana, antes de eu chegar em você, deixa eu ouvir um pouquinho o Alessandro e o Júlio, né? Para a gente poder... Eu vou falar bem rapidamente, eu não vou fazer toda a minha exposição, mas eu queria só comentar uma coisa que o Otávio falou a respeito da língua, que tem uma moça no meu grupo de leitura de Process and Reality, que ela é portuguesa, e ela falou para mim que quando a gente sugere as páginas da leitura, ela vê qual é a correspondência em português para ler, porque ela lê em português para ler junto. Então, eu pensei em vocês, e eu pessoalmente eu leio inglês, mas eu pensei pode ser interessante para o pessoal do Brasil. E a gente ainda tem um agravante, né? Porque a obra em português dele está em Lisboa. Não está aqui, não é acessível aqui. Eu comprei lá, comprei não, pedi, e eles doaram, né? A faculdade, o departamento de filosofia lá de Lisboa doou vários exemplares. Eu paguei o frete, né? Chegaram aqui 20 exemplares, eu doei para várias bibliotecas no Brasil, e aí o que sobrou, acho que já comprou um exemplar daquele, né? A gente rateou aqui a despesa de frete só, então foi praticamente repassado, mas a gente tem pouco acesso a essa obra. E, sem contar que foi aquilo que eu complexifiquei na minha tese, né? A tradução dela não é das melhores, mesmo em português, não é das melhores para popularizar esse conhecimento, mas é uma ideia legal, Ana, obrigada. Vai lá, Alessandro, Júlio. Bom, eu falo então, Alessandra. Enfim, para mim, eu tem sido muito proveitoso esses encontros. Nesse final do ano passado,
eu acabei me enrolando aqui com a coordenação, visita do MEC e tal, enfim. E aí não consegui participar dos últimos encontros do ano, né? Mas tem sido muito bacana. Eu acho que teve uma questão, e Lília, você cantou essa pedra lá atrás, né? Que a questão do Adventures, né? Do livro que a gente escolheu para começar. Eu acho que com o passar dos encontros, eu fui me convencendo disso também, de que não foi uma boa escolha mesmo, né? Talvez a gente devesse ter começado com alguma coisa em português, eu não sei. Porque eu acho que, como você falou, o grupo lá no Zap, eu não sei, não sei quantificar isso, mas me parece que muitos do que lá estão não são doutores ainda, talvez não tenham o domínio, não são nem fluentes, como o Otávio falou, até os fluentes têm problema. Imagina os que não têm essa fluência, né? E talvez isso possa ter afastado algumas pessoas dos encontros, assim. É uma coisa que eu venho pensando. Eu concordo bastante com o Otávio de que essas alianças elas devem ser buscadas, inclusive talvez trazendo convidados, né, para os encontros, porque aí esses convidados vão trazer os seus alunos também, muito provavelmente, né? O Otávio falou de Deleuze, né? Aqui na minha área, que é do cinema, se eu não falar de Deleuze, fica complicado. A gente diz aqui, você joga uma pedra, você atinge um deleuziano, né? Na área aqui de comunicação e cinema, enfim. Mas também o James, né? Tem algumas pessoas que eu tenho aqui na minha cabeça que eu acho que a gente poderia convidar para tratar de um texto, ou um capítulo, ou uma passagem que seja, pro ano que vem, né? Enfim. A própria Maria Tereza, né, a tradutora, também acho que ela super toparia participar. Ela estava na defesa do Jadson, né, Jadson? Se Tava. não me engano, né? E o JP estava na defesa do Otávio, né? Então, então eu acho que a gente deve buscar, sem dúvida nenhuma, essas alianças com outros filósofos já estabelecidos por aqui, né, e também com professores de outras áreas, a fenomenologia, por exemplo, também, né, que Russell, Merleau-Ponty, enfim, que é por onde, inclusive, eu cheguei no Whitehead, né, a gente pode pensar nessas estratégias, sem dúvida. Enfim, acho que é isso. Obrigada. E a gente, você me deu uma ideia aqui agora que eu não tinha pensado antes, que é o próprio pessoal do International Process Network, né? A gente tem o Sim, claro. Vesp, a gente tem o Denis Jaev, uma galera, nome é Sofia Frei, que é uma galera de pesquisadores internacionais de Whitehead, cada um deles aborda por um campo diferente, eles não são filósofos, essencialmente, né? Sim. Então, assim, acho que é uma entrada legal. Alessandro, quer falar alguma coisa? Vai lá. Então, bom, primeiro, assim, eu concordo com tudo que foi dito até então, né? Eu acho que estou na mesma sintonia aí do que vocês estão pensando, mas a minha impressão, assim, que talvez eu destacaria é que, assim, um pouco do que a Ana começou a propor, assim, em termos de explorar conceitos e fazer uma agregação de pessoas que vêm de perspectivas diferentes em torno de alguma coisa mais pontual, eu não vejo necessariamente como um obstáculo para se funcionar com base nas leituras. Eu acho que é muito bem possível a gente ter um caminho aí mais ligado à popularização, a explorar obras de uma forma um pouco mais panorâmica, como a gente vem fazendo, com as restrições de tempo que a gente tem, e deixar essa produção aberta para os que estão chegando, mas ao mesmo tempo pegar alguma coisa mais pontual que agregue os diversos participantes para, dentro do ritmo que a gente conseguir imprimir, ter alguma produção colaborativa, né? E aí eu sou simpático a ideia dela, porque se você pega, de repente, um conceito, uma ideia que atravesse a maior parte dos participantes, você tem um interesse, uma motivação, porque aquilo está implicado na sua área de pesquisa e se envolve, e de repente, né, a gente pode ter como produto também não só as gravações, a exploração das obras, mas eventualmente, no tempo oportuno, alguma produção textual mesmo, bibliográfica, que isso é importante no contexto da academia brasileira, né?
Então, eu gostaria muito que a gente chegasse a alguma coisa assim também, né? Também topo muito a gente continuar na dinâmica que vem sendo, selecionar talvez uma obra aí que seja mais adequada ao momento que a gente está vivendo em relação à aproximação do autor, né? Talvez essa não tenha sido a melhor mesmo para iniciar o trabalho, mas também sou simpático à ideia de a gente, a partir desses encontros, eleger algum tipo de elemento que agregue um pouco mais a pesquisa, né, de cada um e, de repente, a gente confluir isso com uma produção coletiva aí, num tempo que a gente estipular, né? Então, estou aberto aí, o que vocês acharem, quero continuar participando. Legal, legal. Eu vim para esse encontro hoje com duas ideias em mente. Uma delas é da gente retomar a ideia original, que seria pegar um livro em português simplesinho, para a gente fazer estudos introdutórios ao Whitehead. Então, a gente pegaria, por exemplo, os fins de educação e faria com ele leitura do livro. Entendeu? A gente vai lendo pedaço por pedaço, capítulo por capítulo, discutindo, blá, blá, blá. E a outra seria, em paralelo, trabalhar com os conceitos que é a proposta que a Ana está fazendo. Que eu acho que está para fazer as duas coisas. O que o Alessandro acabou de falar, assim, para mim, só sintetizo que eu já estava com isso na cabeça. O problema nosso é energia, tempo e agenda para fazer essas coisas. Eu sou empreendedora, eu dirijo 2 empresas, para eu estar aqui uma vez por mês é um parto. E aí de mim, se eu não estiver aqui atrás desse computador, botando meu negócio para rodar, eu não pago meus boletos. Então, assim, complicadíssimo. Estou em processo seletivo para uma universidade e entrando no pós-doutorado ao mesmo tempo. É pesado, né? Mas eu acho que daria para a gente fazer. Mas sabe qual seria a forma que eu acho que isso daria certo? E é uma coisa que eu já estou pensando desde novembro, dezembro: podcast ou gravação de audiolivro. Por exemplo, se nós pegássemos os fins da educação e gravássemos um capítulo, e deixa lá no canal do Spotify do nosso grupo o capítulo gravado. As pessoas terão acesso àquilo, podem ouvir, ler, etc., antes de, até porque é um livro esgotado no Brasil, né? Antes da gente se encontrar. Quando a gente se encontrar, todo mundo que vem tem que ter o compromisso de dizer quais foram as ideias mais importantes ali, como aquilo que você ouviu ali se relaciona com o que você faz na sua área de pesquisa. Que o Júlio é de cinema, o Alessandro é da medicina, eu sou da gestão e o Otávio e o Jadson são da filosofia. Então, assim, essa interseccionalidade de como esses temas atravessam os nossos trabalhos, eu acho que é crucial. Porque isso daí vai dar para a gente o quê? Costuras, para a gente depois entrar nesses lugares que o Otávio estava sugerindo, de, né, entrar num congresso de Latour, né, sei lá, alguma coisa, e levar os diálogos que o Whitehead faz com outras áreas de conhecimento, eu concordo plenamente com ele. Né? O Whitehead no Brasil é mediado. As pessoas só ouvem falar de Whitehead porque Latour falou, porque o Deleuze falou, e assim por diante. Então, o problema seria tempo e energia para isso. Né? E somos muito poucos aqui, todos nós muito ocupados. Então, aí vem a segunda pergunta, né? O segundo tópico aqui da nossa pauta. Então, primeiro, vamos voltar numa questão. O que vocês acham que deve ser o critério para manter as pessoas no grupo de pesquisa? Como é que a gente vai manter que estar no grupo do WhatsApp não é estar no grupo de pesquisa do CNPq? Eu acho que no grupo de pesquisa do CNPq deveria estar quem está ativo aqui, bem ou mal está vindo, né? Não sei, vocês concordam com isso? A gente fazer porque eu tenho que fazer atualização agora no início do ano, né? Não sei o que vocês acham. Pode ser assim? Quem está ativo no grupo, vindo aos encontros e tal, participando, fica no grupo do CNPq. Os demais fazem parte do grupo WhatsApp, que não precisa ser uma coisa registrada lá. O que vocês acham? Tudo bem? Em relação a isso? Beleza. Então, liquidamos... Eu acho que é bom conversar com o pessoal, né? É isso que eu ia Você falar, acho que deveria perguntar. perguntar um por um, falar, olha, você está registrado, você não está fazendo nada, você quer continuar registrado? Tá. Sei lá, assim, você quer contribuir, você pode contribuir, você tem tempo, você ainda tem interesse, né? Porque senão fica só assim, vamos caçar as bruxas, né? Não, aí não dá. Né? Não, a gente faz como a gente fez na abertura, né? A gente manda lá coloca um Google Forms e falando, ó, o grupo de pesquisa vai funcionar. Eu estou fazendo umas anotações aqui para fazer uma ata, como a gente fez a primeira, né?
e a gente deixa lá, e aí o grupo decidiu isso aqui, mas você precisa confirmar se você tem interesse ou não. Caso você não confirme, a gente vai entender que você não está com tempo nem disponibilidade para continuar. Fala que a gente vai registrar o grupo agora de novo para 2023 e que perguntar quem ainda tem interesse, quem ainda quer Tá. contribuir, se quer traduzir, quer fazer alguma coisa, né? Tá. Porque, de fato, tem um pessoal que fica lá decorativo, né? Não, 2/3 do grupo é decorativo. A gente tem gente ali que eu não sei nem o nome, né? Então, assim, é complicado, né? Porque a gente precisa realmente de unir os esforços e quem puder estar aqui produzindo alguma coisa é legal. Show. Então, o segundo ponto é o seguinte, tendo em vista essas duas coisas que nós os dois formatos aí que estão em pauta, que são propostos, e a gente já com isso já falou um pouquinho, né, das nossas disponibilidades de encontro, etc. Para a gente tocar duas frentes, a gente teria que ter 2 encontros mensais, que eu acho que já para mim é difícil. Eu tenho dificuldade de agenda de 2 encontros mensais. Porque a coisa pode fluir sem mim, né? Vai com o Google Meet de alguém, isso aí não é o problema. Mas um grupo caminharia com essa coisa do estudo dos conceitos e etc., paulatinamente, e outro grupo trabalharia com o livro. Só que eu acho que vai ser interessante se a gente, de alguma forma, socializar ou a leitura em gravação, em podcast, porque, por exemplo, Adventures está todo em inglês, vendido lá fora. A gente vai pagar aqui, o preço de frete que a gente paga pelo livro é maior do que o preço do livro. Quando eu comprei o meu Adventures foi assim, e a gente não pode esperar que um estudante de graduação, que é duro por definição, vai ter condições de fazer um investimento desse. Aí a gente conseguiu a cópia PDF, mas a gente também sabe que ler em PDF não é um negócio tão fácil assim. Então, a gente poderia fazer leitura traduzida, dividir o trabalho de fazer leituras traduzidas, ainda que sejam traduções brutas, né, de quem está lendo e está traduzindo uma primeira linha, para a gente poder socializar o conhecimento disso e tentar fazer as pessoas entenderem. Então, naquilo que o Whitehead tem em inglês, que é aproveitável, a gente fazer um calendário, claro, a gente vai demorar uma vida para poder esgotar isso, mas, por exemplo, o Rafael já está traduzindo os capítulos lá dos princípios da relatividade, né? Eu acho que ele já tem 2 capítulos traduzidos, né? Você também traduziu aquele dali ou de outro livro? Foi do Adventures que você fez, Otávio? Não, do modo de Olha pensamento. só, então, se a gente pegar cronologicamente, vamos estudar porque o Crise da Educação já está em português. Então, já dá para a gente fazer um negócio legal com isso daqui. E a gente pega os outros livros que estão em inglês, etc., a gente faz um calendário de liquidá-los, né? Então, por exemplo, o próximo que vem depois, se for o princípio da relatividade. Então, se cada um puder se comprometer de fazer a leitura, mesmo que em inglês, mas fazer uma leitura traduzida de trechos, a gente pode ir juntando as gravações e a gente tem isso em português para que o cara da graduação que não domina inglês, ele tenha acesso, pelo menos, àquilo que está ali. Eu não sei, acho que é um esforço que demanda muita energia, mas seria um sonho de consumo se a gente conseguisse fazer. Assim, é uma forma de popularizar, de dar um acesso melhor para isso. Eu sei que o Vitor, que é aluno do Júlio, né? Ele está querendo entender mais aí sobre, acho que é sobre esse livro mesmo, né? Que ele estava querendo ver. E ele vem aqui nos encontros e tal, mas vamos pensar assim, uma outra pessoa que não tem esse inglês todo, né? Como é que a gente faz? Por exemplo, a gente estava aqui lendo em inglês e tal, etc. Beleza, né? Acessível para quem domina a língua. Não é acessível para todo mundo, né? Então, está gravado lá, o cara pode se virar e tal. Um outro trabalho seria legendar a coisa em inglês e legendando. Aí, legendar talvez seria mais fácil. Por quê? Porque se uma pessoa estiver lendo em inglês, a gente já consegue fazer com que o Microsoft grave o que ela está dizendo. E aí vai ficando o texto ali. Depois é fazer uma revisão do texto, gerar a legenda e botar no vídeo. Isso é uma trabalheira do caramba. Eu sei porque eu toco uma empresa de EAD e eu sei a dificuldade que é de dar conta de um expediente desse. Eu teria que ter gente da área de vídeo dedicada a fazer isso quase que 100%. Né? Então, assim, como é que a gente... 2 questões para a gente definir agora.
eu estou com a minha agenda um pouco apertada, porque eu interrompi. Eu fui contratada por uma empresa de aceleração de startups nos Estados Unidos, e eu estou em treinamento, né? Essa semana de treinamento, 40 horas de treinamento. Então, eu interrompi a minha participação lá para vir aqui, eu tenho que voltar para lá, no máximo, agora às 17 horas. Por isso que eu estou com isso já meio apertado, né? Meio apurado. Mas encontros, a gente teria que continuar mantendo os encontros mensais ou quinzenais? Ou para substituir encontros quinzenais, a gente faria gravações. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que uma vez por mês só realmente é pouco, né? Em um mês, as pessoas esquecem tudo, não lembram nada, chega depois, aí tem que lembrar o que falou do anterior, aí já vai metade da reunião, assim, não sei. Eu acho que tinha que ser mais frequente. Alessandro, como é que é a tua disponibilidade? Jadson, Júlio. Eu também. Vai Vai lá, lá, Júlio, primeiro. Não, pode falar primeiro. Não, enfim, eu também acho que o ideal seria esses encontros quinzenais, né? Eu confesso, não sei se eu consigo, mas é o ideal. Eu teria que pensar que, enfim, junto com vocês, um cronograma onde isso seja possível, né? Acho que se a Mas gente eu acho que o ideal dividisse, né? seria. Se a gente dividisse as tarefas, cada pessoa fica responsável Exato. para conduzir o encontro, então dá para fazer encontros quinzenais regulares e não sobrecarrega quem está de frente, né? Eu acho que a gente pode tentar. Sim. E aí, Ana? Como é que é a sua disponibilidade? Gente, eu já faço parte de um outro grupo de pesquisa 2 vezes por semana, quer dizer que toda semana eu tenho grupo de pesquisa, ainda dou aula e trabalho como coordenadora de um centro de pesquisa enorme, responsabilidade, não dou conta, não tem jeito. Se vocês a cada 2 semanas, eu me comprometo a vir uma vez por mês, porque não dá. Mas assim, vocês também estão mais pelo caminho de fazer tradução também. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo do que você é que seria uma vez por mês, seria 2 projetos meio que separados. São 2 encontros e que cada um entrar numa coisa diferente. A ideia é essa. Então, eu não tenho disponibilidade para fazer tradução e nesse sentido poderia fazer parte. A questão também é a seguinte, que eu faço para vocês, mas não, isso não me impede de participar uma vez por mês, mas assim, até que ponto não fica fragmentado o objetivo dos encontros, vocês dividem por metas, assim, será que o objetivo é de se encontrar humanas, que é para não esquecer o que foi feito anteriormente, para ter mais uma linha de pensamento que se segue, será que não seria melhor fazer blocos, em vez de fazer uma vez por mês, tal vez por mês, outra coisa? Será que não seria melhor falar, ok, daqui esses 3 próximos meses a gente vai fazer tal coisa, e nos outros seguintes a gente vai se concentrar mais em tradução, para não perder o fio da meada, né? Alessandro, Jadson, querem falar alguma coisa sobre isso? Eu vou um pouco na linha do Jadson também.
entendo que realmente seria muito melhor, assim, ter um ritmo de uma frequência maior, até para o acompanhamento, mas eu também teria dificuldade de manter uma dinâmica dessa, né? E a questão da tradução também seria bem difícil para mim nesse momento, né? Mas quando eu falei reforçando um pouco também a ideia da Ana, o que eu tinha ideia é que essa coisa do conceito, de elaboração, de produzir, fosse algo que emergisse da leitura da própria obra, né? Eu não imaginei que a gente fosse entrar em duas linhas independentes, até pela dificuldade do grupo, né? De disponibilidade de tempo. Então, o que eu tinha imaginado é explorar a obra que está sendo lida, evoluir nessa exploração e à medida que determinados conceitos emergirem, ressoarem com um conjunto significativo dos participantes, ao ponto de convocar a uma investigação mais aprofundada, de fazer um outro trajeto na obra via esse conceito e, de repente, até conectar com outras obras do autor, visando um pouco essa produção escrita, né? Eu tinha pensado em alguma coisa assim, que não fossem duas atividades que competissem, mas que uma emergisse a partir da outra, pensando principalmente pela disponibilidade de tempo das pessoas, né? Então, assim, eu posso até tentar me esforçar, se for a decisão do grupo de tentar fazer a cada 2 semanas de participar, mas realmente eu não sei se eu vou dar conta de estar em todos os encontros, né? Deixa eu perguntar uma coisa para o Júlio. Júlio, você no teu programa, você não tem gente boa de locução, não? Que a gente pudesse trazer para o grupo de pesquisa, de forma que essa pessoa pudesse gravar os áudios de audiobook do Whitehead, que já existe em português, e aí a gente acreditaria para ela créditos acadêmicos, alguma coisa assim, porque vocês trabalham com televisão, com comunicação e tal. Será que não tem algum estudante de graduação aí que seja um bom locutor, que possa fazer? Porque eu, por exemplo, eu estou na fase dos audiobooks, falta de tempo total de continuar lendo mais coisas, que eu preciso, mais uma dívida de leituras assim absurda. Então, eu fui para os audiobooks. Então, quando eu vou para a academia para correr, fazer meus treinos, eu estou liquidando, assim, granel, sabe, um monte de livros. Li 5 livros agora, entre outubro e dezembro, desse jeito. Estou agora com um, que é aquele Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, e a psicóloga que narrou, ela fez um favor muito legal de gravar por tópicos. Então, os tópicos ficam pequenininhos, 5 minutos, 4 minutos, algum que é maior um pouquinho, 14 minutos e tal, de forma que se eu preciso retornar aquele assunto, peraí. Teve uma parte do capítulo lá que eu li 6 vezes, né? Eu escutei 6 vezes. Não, peraí, tem mais coisa que eu voltava e tal. Isso é uma coisa interessante para se fazer, principalmente em livros complexos como Adventures, como Processo de Realidade, etc. Daria para fazer assim, mas se a gente tivesse uma pessoa de comunicação, que é boa de locução, e pudesse nos ajudar com isso, a gente colocaria no grupo de pesquisa isso aí, pontuaria crédito, alguém de iniciação científica, alguma coisa assim. Se você tiver um insight de RH e capital humano aí para nos ajudar com isso, seria legal. Pensa nisso direitinho, porque isso tende a ajudar. Outra coisa que eu pensei é a seguinte, Ana, você tem um grupo de pesquisa do processo e realidade. Esse grupo ele é presencial? Não? Ele é online? Dos Estados Unidos, da Inglaterra. Legal, porque não seria mais fácil, então, o pessoal que está precisando aprofundar conceitos, se agregar ao seu projeto Eu fiz o convite no WhatsApp, mas assim, quem quiser tá aí lançar. Porque aí a gente daria conta dessa demanda, de uma leitura mais demorada e pausada e aprofundada, enquanto a gente toca o outro projeto em paralelo, que é o projeto de introduzir as pessoas ao Whitehead. Que aí tem que... Agora, para fazer parte do meu grupo de leitura, é importante as pessoas chegarem com a consciência de que está todo mundo aprendendo e que é normal a gente não compreender tudo e que às vezes a gente fica boiando. Eu acho que eu sou eu acho não, eu sou a pessoa que tem mais experiência. Tem muita gente que vem, que às vezes ouve e que está ali só ouvindo, não tem obrigatoriedade de falar,
não tem obrigatoriedade de fazer pergunta, de entender tudo. É assim um espaço bem à vontade, assim. Legal. E tem gente que, por exemplo, do meu grupo, ficou 1 ano sem falar nada, só ouvindo mesmo. E depois começou a fazer perguntas e agora já está bem mais assim na complexidade dos conceitos e tal, porque o Whitehead é difícil e não tem jeito. Se a gente chega pensando, eu não entendi nada hoje e se desanima, aí não vai para frente. Uhum. Eu acho que a gente poderia fazer. Qual é o dia que vocês se reúnem? É Quinzenalmente, né? sexta-feira, a cada 15 dias. Então, a gente se encontrou semana passada, a próxima vez é semana que vem. Dura 1 hora, Qual o horário? é das 11 ao meio-dia. Eu tô toda atrapalhada com esse negócio de horário. Que horas são aí, gente? Aqui agora são 16h43. Aí Então, é o quê? para Pode ser assim. você, seria 1h11. Vocês aí estão 1h11? Não, Não, o deve ser grupo 1h40. de leitura é às 11h11 da manhã. Então, no Brasil, seria 1h11 da tarde até as 2h12. 2 horas, 2 horas só de intervalo de fuso ou 3? São 2. São, Agora aqui são 2h43. tá, então 2 horas. Então, seria 11 horas daqui, seria 9 horas da manhã, nas sextas-feiras aí com você. Não, mas aqui é mais cedo que no Brasil. Exato. Desculpa. Então, é 11 aqui, 1 no Brasil. Perdão, uma no Brasil. Fiz o contrário, fiz o sentido invertido, isso mesmo. 13 no Brasil. Todo mundo é super bem-vindo. Então, eu acho que dá para fazer assim, até por conta dessa forma flexível que ela tem, que não é necessário falar e tal, porque eu acho que isso vai atender essa necessidade que a gente tem de aprofundar os conceitos, vai acompanhando ela, faz parte do grupo, então a gente já tem familiaridade com ela. Quem tem o tempo para se dedicar a esse projeto se dedica, e a gente começa com esse da popularização, sabe, no nível mais raso. A gente vai lá para baixo mesmo, para o princípio do Whitehead enquanto filósofo, para a gente poder dar conta de socializar o conhecimento sobre o Whitehead mais básico que a gente já tem em português. E aí, isso daí a gente pode ficar tranquilo de convidar um aluno de graduação, entendeu? Lília, Fala. eu acho que uma primeira coisa que a gente pode fazer para fazer uma popularização seria fazer um ciclo de conferências. A gente pode divulgar na ANPOF, que vai mandar para os departamentos todos, a gente pede para divulgar também entre os alunos de graduação. A gente pode fazer várias falas, né, introdutórias, fazer uma espécie de mini curso introdutório, várias falas sobre cada áreas. A gente pode chamar gente também que mexe com outros filósofos e pensadoras que têm interação para falar com a gente também, meio que para fazer uma apresentação para o público brasileiro geral. Acho que isso é uma coisa que a gente dá para fazer Sim, já estava em abril, maio, sei lá, junho, uma coisa assim mais rápido, para a gente já começar a deslanchar esse negócio. Tá, posso te pedir para você encabeçar isso aí? Então, você organiza Sim. Então, você fica responsável por essa parte do evento, de introdutórios. A Ana fica, então, acoplando a gente no grupo de pesquisa dela, lá do grupo de leitura das sextas-feiras, quinzenalmente, às 13 horas da gente aqui. E aí, eu posso me encarregar dessa questão, talvez junto com o Júlio, se ele conseguir um narrador para mim, da gente começar com os fins da educação, popularzinho. Por que as gravações? Porque aí, se o cara não ouviu pelo menos o capítulo daquela semana que a gente vai trabalhar, ele está lascado, né? Porque, cara, é ouvir enquanto está, sei lá, indo para a praia, pegando ônibus e tal. Então, e os capítulos dele, dos fins de educação, são capítulos muito fáceis de entender. Não só precisaria de alguém para fazer isso. Que aí, se a gente começa a inaugurar um canal de podcast também, assim, né, de áudios, de books, a gente já começa a criar uma linha de produção de conhecimento que pode ir para o Spotify e já vai ficar entrando não apenas como produção do grupo, mas como uma coisa que vai ter acesso a todo mundo que quiser saber do Whitehead, por exemplo, em português. Tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, Process and Face. O pessoal do Process and Face, que faz o discurso
como é que diz? Interreligioso, né? Com Whitehead, na epistemologia. Eles produzem muita coisa legal. Aí tem o pessoal das artes, tem o Matthew Siegel, eles estão com conteúdos lá na plataforma, né, do Kobe in Friends, que é só pegar aqueles conteúdos ali, criar legenda e botar no nosso canal do YouTube também, e aí a gente vai ter um monte de coisas traduzidas ali, que não é complicado de fazer. Isso daí exigiria tempo, né? Se eu tiver tempo, eu posso começar a produzir alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vai ter que ter um tempo mais braçal, assim, né? Jadson, o que você pode fazer para ajudar nosso grupo? Ô, Jade, você não quer fazer a tradução do Moldes comigo, não? Já está mais ou menos metade. Seria ótimo, seria uma forma de voltar às leituras, né? Pode ser Ótimo. uma boa, top. Até porque, E- o que acontece? Com ele traduzido, a gente pode colocar ele como alvo mais para frente, né? Porque aí a tradução a gente pode conseguir uma publicação, nem que seja aquela editora FI lá, que é mais tranquila, né? Porque as outras editoras é um inferno. Tem 3 anos que eu estou tentando publicar a tradução do Harman, que a gente fez, do objeto quádruplo. Só vai sair esse ano, se der certo. Então, sim. Peleja. Seria ótimo. E sobre os encontros, assim, eu corroboro o argumento aí, acho que da maioria, né? Da dificuldade da gente ter mais que um encontro, né, mensal. Acho que o encontro mensal ele tem essa facilidade de você, de alguma maneira, se obrigar a colocar na agenda, Sim, porque tem uma certa raridade, né? Assim, ele tem um intervalo maior. Então, acho que, bom, quem puder, assim, né? Mas eu teria dificuldade de participar mais de uma vez por mês. tá, olha só. Se a gente mantiver a última sexta-feira de cada mês, a gente pode alternar, né? Ou pelo menos tentar alternar o calendário com o grupo da Ana, para não ficar 2 encontros no mesmo dia. Então, por exemplo, se o grupo dela é de 15 em 15 dias, ela já tem um calendário para 2023 desses encontros, né? E a gente tenta marcar numa lacuna, né, de atividade do grupo dela. Eu sugeriria fixo a última sexta-feira de cada mês, mas nesse horário das 3 horas. Sexta-feira é um dia mais tranquilo para mim, e aí a gente fixaria toda a última sexta-feira do mês para encontro mensal, e nesse encontro mensal a gente estudaria os fins da educação, mas dentro dessa perspectiva, né? O texto já está em português, a gente socializa os conteúdos do livro, e a gente também faz o áudio para poder ter um recurso a mais. E para esses encontros, a gente pode chamar os alunos de graduação, um monte de gente que não tem nada a ver com o grupo de pesquisa em si mesmo, para vir estudar, porque é palatável, né? É digerível para eles, né? É uma linguagem que dá para entender. Fechamos? Acho que chegamos lá, né? Esgotamos a pauta. Ó, Lília, você que manda aí. Então, formato e periodicidade dos encontros, né? A gente optou por não ter encontros quinzenais por dificuldade de agenda, e mensal. Mensal, então, a gente bota na última sexta-feira de cada mês, mas com cuidado de não sobrepor a agenda da Ana, porque vai ficar muito em cima uma coisa da outra. A obra, já falamos aqui, então vamos para processo e realidade com a Ana, no grupo de estudo, e vamos para fins de educação com essa parte mais introdutória. Os integrantes do grupo de pesquisa a gente já liquidou, e a expansão das atividades do grupo de pesquisa, o Otávio já falou aí, para evento e etc. Eu já falei do podcast também, e já dá para a gente dar uma alavancada. Então, assim, a gente liquidou aquela pauta todinha que a gente tinha, e nem foi tão difícil fazer isso em menos de 1 hora. Beleza, pessoal? Então, eu vou preparar uma ata direitinho para botar lá no nosso acervo, e aí a gente já começa a fazer umas convocatórias aí para a galera. Otávio vai ficar responsável por esse evento, junto com o Jadson também, Jadson, e aí o Jadson já está nessa ação com a tradução. Alessandro, o que você vai fazer com o grupo? Só faltou você. O Júlio eu já enrosquei lá, a Ana já está envolvida, só falta você. Onde é que você quer atuar? Eu acho que o Alessandro, Boa ele pergunta. gostou da minha ideia. Que tal a gente pensar alguma coisa juntos, Alessandro, para, assim, em termos de publicação para o grupo? Pode ser. Então, Podemos vocês dois tentar, ficam sim. nessa frente. Vocês dois ficam nessa frente do processo e realidade, dos conceitos, etc. Eu e o Júlio ficamos aqui com a coisa dos podcasts e com os fins de educação, e o Jadson e o Otávio aí com a produção do evento e a tradução do Mojo. Fechamos.
Mas eu acho que o que seria mais interessante seria ver qual seria o conceito da educação, do livro sobre educação, que atravessa a obra de Processo e Realidade, mas trabalhar com o livro que vai ser lido no Português. português, Ah, é uma boa. para ser acessível para todo mundo, porque se a gente... Isso. O Processo e Realidade ele tem que ser um complemento Sim, para compreender o que vem aí desse livro. a ideia é ótima. Mas porque senão vai ficar muito complicado para as pessoas que senão vai escrever só eu e o Alessandro. Não, muito A legal. gente Eu pode, gostei. de repente, eu e a Ana, a gente faz uma prospecção na obra e joga para o grupo, para ver se ressoa com todo mundo, né? Até a Boa. gente encontrar o conceito, E vocês né? Isso, tem que podem dar uma convidar a olhada. gente também, né? É, Como Claro. é? Vocês sim. podem Que convidar a foi, gente, Otávio? chegar para a Lília e falar assim, Lília, vamos escrever uma coisa sobre proposição, né? Que aí vocês juntam, né? Assim, ou então comigo outra coisa, com o Jadson sobre a entidade atual, sei lá. Então, assim, para a gente ir, porque sem ficar futucando as pessoas, a gente não sai do lugar, entendeu? Então, tem que chamar, tem que falar, vamos fazer, vamos ali, o que é que você propõe, vamos escrever uma coisa, né? Senão, não sai, né? Ó, dos fins da educação, tem alguns conceitos de processo de realidade que são bem legais assim, para a gente estender. Por exemplo, o modo como o Whitehead ele propõe a educação orgânica, né, que integra a prática, alguma coisa, o uso da arte na educação, os conceitos de criatividade em educação são muito presentes em fins de educação. Deixa eu ver aqui o que mais. Conceito de liberdade, disciplina. Funções de instituições de educação, mas como ele trabalha a educação de uma maneira bem orgânica. Então, ele começa a dizer como é que a faculdade tinha que ser uma continuidade da outra formação básica, etc. Tá, mas ele pega num outro eixo, mostrando que não está sendo nada disso. Então, o que deveria ter de ensino no nível técnico? E para que a faculdade deveria servir? Então, assim, tem a ideia, o próprio capítulo do espaço, tempo e relatividade são conceitos que dá para trabalhar tanto em fins de educação quanto no processo de realidade. Então, conceitos de liberdade, disciplina, criatividade, a própria educação em si mesma. Organização do pensamento é um conceito primário que depois, quando ele vai falar em modes of thought, ele está desmembrando isso. Então, assim, eu acho que o Fins da Educação ele é um leque assim, introdutório para tudo que ele vai desenvolver como obra depois. Então, como uma leitura panorâmica do Whitehead, ele funciona bem para caramba. Então, eu acho que dá para a gente fazer isso, tá? Tá certo. Então, fechamos, gente. Obrigada aí pelo tempo. Vou encerrar aqui nossa gravação e fazer a ata, já jogo lá no grupo. Tá? Alguém pode se prontificar a fazer o formulário aí de interesse do pessoal que vai continuar no grupo? Porque é interessante a gente fazer isso com quem vai ficar, né? Porque senão a gente fica contando com uma mão de obra obsoleta lá, ociosa, que não está nos ajudando em nada. Alguém pode fazer isso para a gente? Criar o Google Forms lá? A gente recadastrar os participantes do grupo? Quem pode eu faço, mas é isso aí. Tá bom? Então, encerramos aqui, gente. Obrigado. Até a última semana de fevereiro, que vai cair depois do carnaval. Tá? Fevereiro, carnaval. Boas férias para vocês aí. Aqui tá, hoje amanheceu menos 18 e férias esquece. Eu tive 2 semanas durante o Natal, Ano Novo, mas eu passei escrevendo meu livro. Então tá bom, gente. Obrigado, até logo, até a próxima. Tchau. Tchau. Legal, gente. Tchau, tchau, gente.